no capítulo 2 do Yoga Sutra, toda a dimensão do Astanga Yoga, os 8 degraus. E este 8º degrau é Samadhi. Samadhi, o termo, significa basicamente contemplação pura. Mas usando os termos em sânscrito, nós temos 2 palavras, sama, dhi. Sama é da raiz de equanimidade, samyat, ou samatva. Então, equanimidade, igualdade, equilíbrio. E a palavra di, ou a raiz di. E essa raiz di, ela está presente também em dhyana. É a mesma raiz, dhyana. A mesma raiz que aparece também em buddhi. Dhyana, meditação. E buddhi é a inteligência superior, a inteligência transcendental. Ou, como podemos dar hoje uma terminologia mais própria dentro da estrutura e da terminologia já mais popularizada, podemos entender como o conceito original de inteligência espiritual. Então, capítulo 4 sobre Samadhi, esta é a aula 38. Quando nós eliminamos, e aqui o objetivo é justamente esse, eliminar qualquer laço, ranço ou conexão religiosa com seja o hinduísmo ou seja qualquer outra vertente oriunda das tradições da Índia, em termos teológicos ou religiosos, temos que entender que toda esta simbologia criada sobre as origens desse conhecimento tem, na verdade, a finalidade didática de fazer com que pessoas comuns entendam a estrutura que há por trás desta realidade. E o povo indiano, ou qualquer outro povo do planeta, né, na verdade, é subjugado, é manipulado, é controlado por determinadas crenças, por determinados dogmas e tudo mais. E é muito mais fácil você adequar a consciência humana a uma superioridade de uma divindade, de um Deus, do que realmente apresentar o conhecimento tal qual é. E dessa forma, sem que haja esse processo de uma rendição ou uma devoção, na qual a energia vital mesmo desses seres, ou desses servos devotos, seja então conduzida a algum tipo de força maior, algum tipo de controle maior. Mas isso está diretamente ligado às frequências qualitativas da natureza material, da energia material, de Shakti, a potência material, que tem a sua dimensão Tama, Raja e Sattva. Tama, que é a dimensão mais densa e até mesmo ligada à ignorância, ela é regida por Shiva. Assim como Brahma rege a dimensão qualitativa de dinâmica do movimento, de Rajas. E por fim, Vishnu rege, mantém a dinâmica equilibrada entre a inércia e o movimento, Sattva, o equilíbrio. E claro, as condições na qual a consciência humana está imersa ainda dentro da relação com o mundo material, com as dependências materiais, necessitaria sim de uma força qualitativa que adentrasse essa natureza. Por isso Shiva, regendo o modo da ignorância, está sendo colocado também como o Adiguru, o guru original dentro das linhas do Hatha Yoga. Mas além disso, tem um outro fator muito importante também de se entender a posição de Shiva dentro desse contexto. E essa está ligada ao fato de que, do ponto de vista metafísico, Shiva representa a manifestação imanente do divino. Quer dizer, toda a manifestação dentro do campo material, ou toda a energia material, que é essa combinação de Shakti e Purusha. Shakti, no caso, a manifestação feminina, a energia feminina que coloca tudo em movimento. Toda a natureza está em movimento contínuo. E dentro desta natureza de movimento contínuo, que é o próprio mundo material, existe uma consciência que observa, uma consciência imóvel, uma consciência eterna. Essa consciência eterna é o Purusha. E esse Purusha é o próprio eu, a alma individual,
que observa sem se identificar. Porém, sabemos da dificuldade que há em controlar os nossos impulsos e agir, interagir com esses movimentos presentes no mundo material, no mundo físico, no mundo sensorial. E por esse fato mesmo que os yogis, dentro dessa linhagem do Hatha Yoga Pradipika, irão adorar Shiva, se devotar a Shiva. Por quê? Shiva é justamente esta concepção metafísica da consciência observadora com o movimento da energia da própria natureza. E daí a ideia de Shiva e Parvati, ou Shiva e Durga. Ou seja, Shiva, ele se personifica quando o olhar, a potência do olhar, a potência da visão do absoluto, adentra esta dimensão física do mundo material no qual vivemos. E quando o yogi então compreende o conceito de Samadhi como sendo ver a realidade a partir dos olhos de Shiva, é ver a partir de si com a consciência do divino. A consciência divina é a consciência do próprio eu, que então é alcançada a partir deste olhar à natureza a partir dos olhos de Vishnu, que aqui se representa dentro do campo físico como os olhos de Shiva. E ao olhar a natureza pelo olhar ou pela ótica de Shiva, vemos tudo em unidade. E é por isso que há um certo conflito, diríamos, epistemológico ou metodológico dentro da filosofia do yoga, porque nós temos de um lado a filosofia de não dualidade, e que está ligada justamente a essa dimensão de relação do eu com a energia do mundo, a energia material. E por outro lado temos a não dualidade, que pode ser entendida, claro, como sendo a não dualidade entre o eu e essa natureza divina, como também pode ser entendida apenas como uma dimensão lógica, racional, de dualidade entre o eu e a matéria. E aí nós temos então uma dimensão de Sankhya, da filosofia Sankhya do Yoga, e do outro a visão da filosofia Vedanta do Yoga. O Vedanta vai embasar bastante o que está sendo dado aqui, em base do que Shiva mesmo representa nessa unidade, ao passo que Sankhya vai estabelecer a dualidade entre Purusha e Shakti. E o que é importante entender aqui é que ambas estão corretas e ambas são necessárias para se transcender, inclusive transcender as duas concepções, tanto do Vedanta quanto de Sankhya. Se nós nos prendermos às concepções de dual e não dual, estaremos presos ainda a concepções que nos atam e nos impedem da própria liberação transcendente. Ou seja, são dogmas. E aqui nós temos que é considerado o som, nada, o núcleo e o raio de emanação total. Tanto o som quanto esse núcleo, nada, Bindu, Kalat, Mane, e Kala está ligado aqui a essa emanação total, mas também Kala é o próprio tempo. Nada é o som original, o som da criação, o som do Big Bang, que não ocorreu em algum momento lá no passado, na origem do universo. Mas esse nada é a manifestação única, ou podemos entender um Big Bang a cada instante em que nossa consciência se torna mais presente do que está ocorrendo, a autoconsciência, a consciência do momento presente, a consciência do estar no presente, é o que causa, a partir da percepção do próprio som original dentro da consciência ou dentro do cérebro, lá na região do ponto pineal, do Agna Chakra, é que nós temos, portanto, a manifestação de todos os sons. O som original, nada, vai se manifestar na matéria como o Om. No verso 10, através dos processos yogis, a grande força vital é desperta e o prana alcança o vazio. Essa grande força vital é Kundala, certo? Mahashakta. Mahashakta prana shunye pralyate. Shunye é vazio, mas o vazio aqui não é o vazio budista também. É como eu expliquei, o vazio é entender que todo esse campo, que é a mente, e que agora a alma está consciente,
ela é preenchida por algo que não é substancial. A substância está na consciência. Mas todo aquele evento que ocorre nesse rio hipnótico não tem substância, é vazio. E é esse conceito de vazio, ou seja, algo que não tem substância, é que está expresso nesse termo Shunya aqui. Quer dizer, quando se desperta Kundalini, esse Mahashakti, através dos processos yógicos, asanas, pranayamas, mudra, bandha, samadhi, meditação, a grande força de Kundalini é despertada, ou seja, a consciência superior ela é elevada ao Sahasrara Chakra, o chakra superior, o oitavo chakra. E a partir dali então o prana, ou seja, essa vitalidade alcança o vazio, aquilo que é indescritível. Não é o vazio onde não há nada, é o vazio onde há tudo, substancialmente. Não há nada sem substância. Tudo que não tem substância é diluído. De forma prática, significa que o yogi, dentro dessa realidade em que nós vivemos, ele viria tudo que nós temos, às vezes, certo apreço, certa admiração, certo apego, certa identificação, como sendo totalmente vazio de sentido. É por isso que muitas vezes nós sentimos assim que não temos mais identificação com essas coisas, com aquele tipo de amizade, com aquele tipo de ambiente, com aquele tipo de música, com aquele tipo de alimentação. A nossa consciência alcançou um estado no qual adentra o vazio. Quer dizer, onde você olha, onde você experiencia, e nesse olhar e nessa experiência você não encontra substância, o que você encontra? Vazio. E você então perde o interesse por tudo que é vazio, por tudo que não tem substância. E naturalmente ocorre um desprendimento disto. E as pessoas vão dizer, você está diferente, você está louco, você ficou estranho, você ficou chato. No verso 11 ele diz, para o yogi que conquistou a consciência de Samadhi dentro de si, que tem a ver com o que eu disse há pouco, não é? O que é essa conquista da consciência de Samadhi dentro de si? É entender que você é substância. E que como substância você está vendo, se relacionando e se estabelecendo numa reciprocidade com tudo que também tem a substância. O que não tem substância é vazio e você deixa. Quando o prana passa a fluir dentro de Sushumna, que é o canal central, o vazio se abre na mente. Quanto mais equilibrado energeticamente estamos, mais a nossa consciência se torna ampla e profunda, fazendo com que a mente, se nesse estágio está repleta de coisas sem substâncias, ela se mostra então vazia. O yogi passa a observar os pensamentos como quem observa simplesmente as labaredas do fogo. E o yogi se liberta de todas as raízes de ações e reações condicionantes. E essas ações e reações condicionantes, tada sarvani karmani. Como que eu posso me livrar do karma? Eu não falei que karma é uma crença? O yogi se liberta de todas as raízes. Nirmulayate. Nir, sem. Mulaya. Mula, raiz. Lembra de Mula Bandha? Contração do assoalho pélvico. Lembra de Muladhara Chakra? O chakra na base pélvica, na raiz da coluna. Liberta-se de todas as raízes kármicas. O yogi que realmente segue o processo de Samadhi. E esse processo de Samadhi é a unificação da alma com a mente. E esta unificação da alma com a mente visa nos dar capacidade de meditar, porque meditação é tornar a alma consciente da mente. E quanto mais consciente da mente estamos, mais vazia ela se torna, porque nela vamos manter apenas o que é substância. E o que é substância é da própria alma, não é de outra fonte. Nos vemos em breve na aula 39 para mais uma explanação sobre Samadhi no Hatha Yoga Pradipika. Grato por